Oi, pessoal. Hoje eu vou fazer um vídeo ensinando o substrato próprio, né? E como para germinar a semente, porque tem muitas pessoas que têm dificuldade de germinar a semente de rosa do deserto. Essas sementes foram das minhas que eu colhi, né? E algumas pessoas compraram, e aí eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês o jeito certo de você germinar sua semente para você não ter prejuízo aí. Primeiro você tem que escolher uma terra que seja bem substrato, que seja bem drenante. Aqui eu estou usando carvão triturado, um pouco de areia de construção, folhas decompostas, né? Já secas e um pouquinho de Carolina só eu coloquei para poder ajudar, né, nos nutrientes para a semente que a semente precisa. Também coloquei um pouquinho de casca de ovo, que tem cálcio, né, nutriente bom para fazer elas engrossar, né, o cáldex. Aqui você também tem que escolher o copo certo, né? Aqui eu escolhi o copinho descartável de café, daqueles copinhos pequenininhos de café. E aqui o importante é você furar bem o copo para a água, né, ela escorrer com facilidade. Aqui está os meus copinhos, já enchi. A terra eu não molhei, vou molhar agora, porque essa terra, a primeira vez que a gente molha ela demora a chupar a água. Mas depois que a gente molhar, a primeira vez, aí depois vai ficar bem. Aí quando você molhar da segunda, terceira vez, ela já vai escorrer a água com facilidade, porque ela é bem drenante. Eu venho aqui, né, com a água, só a água só. Faço a rega, né, bastante mesmo, à vontade, para poder esse substrato ficar bem molhado. E aí você molha, né? Olha, eu falei pra vocês, tá vendo? Primeira água que a gente molha, ela fica assim. Então, por isso que é bom você molhar primeiro, antes de colocar a semente aqui. Porque aí, se você colocar a semente e molhar, a semente vai subir pra cima, né? E não é bom. E aí eu molho todos os copinhos, em sopa mesmo, pra água descer, né? Depois que a água descer, aí, depois que essa água descer, sumir aqui, eu vou plantar as minhas sementes. A água sumiu de alguns e eu vou começar, igual aqui. Eu vou fazer aqui, tipo uma caminha assim, não muito fundo. Não pode enterrar a semente, é só uma caminha mesmo, por cima de leve, para você colocar sua semente. Importante a semente ficar deitadinha, assim. Não enterro, não afundo, nada, só isso. Faço assim com todos os outros copinhos. Coloco a semente deitadinha. Prontinho. Todas as sementes foram depositadas aqui nos seus devidos lugares, né? Nos seus copinhos. E agora, a gente não enterra a semente. Vem com um pouco do substrato e coloca em cima de cada uma. Só um pouquinho. Só para ela, na hora que você for molhar, não sumir na terra. Depois que eu cobri todas as sementes, da mesma forma, cada uma eu faço a mesma coisa. Eu venho com água, um vidro, coloco num vidro descartável. Eu furo a tampinha aqui com um garfo ou uma agulha, alguma coisa. Se vocês acharem, vocês esquentar e furar. A agulha é bom porque fica bem furadinho, sabe? Os furinhos bem pequenininhos e não derrama o substrato. Porque se for para molhar com esborrifador, tem muitas e demora, né? Molhar. E aí eu fiz isso para ficar melhor. O copinho também, pessoal, lembrando, se vocês querem, vocês podem furar eles com garfo quente. Aqui eu tô usando, eu usei garfo quente e furei todos para andar mais rápido, porque como é muito copo, né, tem que ser uma coisa mais rápida. Depois vocês vão regar elas. Aqui, de preferência, vocês têm que regar elas com a primeira rega com água e água sanitária. Por quê? Porque às vezes dá fungo na semente e os fungos acabam matando a semente e fazendo com que a semente não nasça. Por isso que muitas pessoas perdem semente, né? Não sabem. E aí, se você não tiver água sanitária, você coloca água oxigenada.
volume 10 líquida. Também dá certo, é muito bom também. E aí você molha bastante. É importante vocês não deixar esse substrato secar. Se esse substrato secar, a sua semente não vai nascer. Você não pode descuidar de molhar. Sempre tem que molhar. Aqui eu molho de manhã e à tarde. Outra coisa, vocês não podem deixar elas na sombra. Tem que colocar num lugar que pegue o sol da manhã até meio-dia. E aí você deixa no solzinho, vai nascer super bem. Se deixar na sombra, nasce, mas nasce fraca, ou então nasce aquela, não demora a nascer. E aí sempre vocês vão molhando elas de manhã e à tarde, ou sempre que você perceber que o substrato estiver seco. Não deixa secar totalmente, porque senão a semente perde a força de nascer. Esse substrato não pode ficar seco. Aqui teve algumas sementes que apareceu quando eu molhei. O que eu faço? Torno a jogar mais um pouquinho de substrato em cada uma delas que ficou de fora, né? E aí, depois que eu colocar nelas de volta, né? Então, para cobrir elas um pouquinho, eu vou de novo, rego de novo. Sabe por quê, gente? Não pode deixar elas de fora? Porque a pontinha dela, qual ela nasce, precisa ficar coberta com a terra para poder ela nascer. E o importante é não cobrir demais a semente, não afundar demais, porque demora a nascer. Nasce, mas demora mais. E assim que você fez isso, coloca num lugarzinho que pegue o sol de